o inimigo em minha porta vem bater, dizendo que a Deus não precisa obedecer, olho para o céu, penso em Jesus e digo: eu tenho a força de Cristo que venceu na cruz. De novo. Quando o inimigo em minha porta vem bater, dizendo que a Deus não precisa obedecer, olho para o céu, penso em Jesus e digo: eu tenho a força de Cristo que venceu na cruz. Vamos de novo? Chama o pai e a mamãe agora porque vai ficar muito legal. Quando o inimigo em minha porta vem bater, dizendo que a Deus não precisa obedecer, olho para o céu, penso em Jesus e digo: eu tenho a força de Cristo que venceu na cruz. Quando o inimigo em minha porta vem bater, dizendo que a Deus não precisa obedecer, olho para o céu, penso em Jesus e digo: eu tenho a força de Cristo que venceu na cruz. Parabéns! Repita mais vezes esse corinho na sua casa. Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Meu nome é Joyce, eu sou da Igreja Batista Bíblica em Vila Rosa, São Bernardo do Campo. Sejam muito bem-vindos a mais uma escola bíblica, tá? Agora é a escola bíblica infantil, né? Há alguns minutos atrás foi a dos adultos e agora é a das crianças. Então seja mais uma vez muito bem-vindo, que Deus esteja abençoando a sua vida e na sua casa, tá? E hoje nós temos mais uma lição especial que tem como título Escrita à mão na parede. Vou repetir, Escrita à mão na parede. Essa lição, ela faz parte de uma série de lições que nós estamos aprendendo sobre Daniel e as suas aventuras, todas as suas histórias, o que aconteceu com esse personagem que é tão importante na Bíblia, tá? E a série de lições, ela tem como título também Forte no Senhor, assim como está escrito, porque Daniel, ele foi muito, mas muito forte no Senhor. Mas antes de começarmos, vamos fazer uma oração pedindo a Deus sabedoria para que nós possamos aprender com essa lição de hoje. Feche os seus olhos aí na sua casa e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada, Senhor, por tudo o que tens feito em nossas vidas. Venho agora te pedir, ó Deus, que esteja nos dando sabedoria, entendimento, para que possamos ouvir o recado do seu coração. Muito obrigada, Pai, por cada criança que está assistindo esse vídeo neste momento, que o Senhor esteja abençoando o lar deles, a sua vida, os seus pais, a todos, ó Deus, que estão nesse momento, ó Deus, precisando também de cura, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, nos ajuda, Senhor, que em breve essa pandemia possa passar, para que as crianças possam voltar a frequentar a igreja, Senhor. Mas eu quero te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos permitido fazer nesse momento de pandemia. Obrigada, ó Pai, porque durante esse período a nossa escola bíblica infantil, ela não parou, as crianças estão podendo ter aí as suas aulas e acreditamos, ó Pai, que o Senhor está cuidando de tudo. E que possamos, ó Pai, continuar firmes, independente das situações. Mais uma vez, muito obrigada por tudo, pois eu oro agradecida em nome do teu Filho amado Jesus. Amém! Vamos lá? Vamos começar a nossa lição de hoje? Vamos lá, então, para a nossa lição. Você já ouviu alguém se gabar por ter feito algo errado e ter achado que não ia ser punido? Pode ser que você já tenha feito algo, né? Ter feito ali alguma mentira, ter feito alguma coisa que você acha que você tem certeza que é errado,
Mas você pode ter pensado assim, não tem problema, ninguém tá vendo, eu não vou ser punido, eu vou escapar disso. Será mesmo que ninguém está vendo? Será mesmo que você não vai ser punido pelo erro que você cometeu? O rei da lição de hoje, ele também fez algo muito errado e pensou que ele poderia escapar impune, ileso. Quem será esse rei que eu estou falando? Vamos conhecer? Naquele momento da história, o rei Nabucodonosor, ele já havia morrido e em seu lugar estava o rei Belsazar. Para quem ainda não conhece quem foi o rei Nabucodonosor, depois entra no nosso canal do YouTube e veja e assista as outras lições que já foi falado um pouco desse rei. Ele tem também uma grande importância na história de Daniel, né? E nessa época desse rei Belsazar, Nabucodonosor já havia morrido. E Belsazar resolveu fazer um banquete, ou seja, uma grande festa, né? Um jantar assim todo glamuroso. E sabe quantas pessoas ele havia convidado para esse banquete? Você não vai acreditar, era muita gente. 1000 convidados, isso mesmo, ele convidou, né, na verdade, 1000 convidados para estar com ele ali nesse banquete especial. Mas olha que estranho, o momento não era para a festa, pois do lado de fora dos muros da cidade tinham soldados inimigos tentando atacar. Só que Belsazar estava tão tranquilo porque ele falava assim, os muros são muito altos, as paredes são muito grossas, eles não vão conseguir derrubar para entrar. Então, eu tô muito tranquilo, tô super em paz para fazer esse banquete. E ele assim fez, mesmo os inimigos lá do lado de fora lutando para entrar na cidade. Só que em determinado momento do banquete, quando todos estavam ali bebendo, comendo, né? Aquela coisa toda da festa, eles fizeram algo muito ruim, algo considerado horrível. O rei Belsazar, ele ordenou que trouxessem as taças de ouro e de prata que o rei Nabucodonosor trouxe da casa de Deus em Jerusalém, para que eles pudessem beber nelas. Mas crianças, essas taças, elas eram especiais e elas só poderiam ser usadas para honra e glória do nosso Deus, porque eram objetos do templo, da casa de Deus. Então não poderia ser usada assim em qualquer ocasião, de qualquer forma, de qualquer maneira. E Belsazar sabia, mas ainda assim ele deu essa ordem terrível e usou essas taças para a adoração dos seus deuses falsos. Até nós cristãos pensamos que podemos pecar e não sermos punidos, né? E lembra quando eu falei no início? Eu falei que você pode até ter pensado que ninguém estava vendo, que você não ia ser punido. Isso acontece com todo ser humano. Mas o Senhor, Ele está vendo tudo. Ele sabe tudo o que nós fazemos, né? Deus mandou, crianças, o seu único filho, o qual tomou sobre si a punição dos nossos pecados de incredulidade, tá? E agora ele quer que você e eu obedeça a ele voluntariamente, tá? E a forma de nos corrigir, ela é chamada de disciplina, para nos ajudar a aprender a viver de maneira correta e agradável aos olhos de Deus. Até determinadas coisas que acontecem em nossa vida, elas são permitidas pelo Senhor para que nós possamos aprender, para que nós possamos ser disciplinados. Então, não há nada que passe sem que o Senhor não veja. Então, não tem
essa de, eu vou fazer alguma coisa de ruim, sabendo que é ruim, e vou sair ileso. Nada disso. O Senhor, Ele está vendo, né? E nós estamos sob essa questão da disciplina. Da mesma forma como o papai e a mamãe nos corrige, né? Nos disciplina, o Senhor assim também faz conosco. Não é legal, né? Quem aqui gosta de levar bronca? Quem aqui gosta de, às vezes, o papai e a mamãe falam, olha, hoje você não vai jogar no celular porque você fez tal coisa. Isso é disciplina, isso é correção, tá? Mas quando a gente comete erros, nós temos que ser disciplinados para que nós possamos aprender e não cometê-los mais. Mas será que o rei Belsazar foi disciplinado por esse erro de ter usado as taças do templo do Senhor de forma errada? Vamos ver mais à frente. Como eu disse, né, o rei sabia que era errado usar as taças daquela maneira para adorar deuses falsos, né? E eles adoraram deuses falsos, zombaram de Deus com essa atitude terrível. E o rei achou que ficaria por isso mesmo, que não ia acontecer nada, que ele não ia ser punido. Só que de repente, o rei e os seus convidados que estavam lá bebendo e adorando aos seus deuses falsos, viram uma mão sem braço e sem corpo que apareceu e começou a se mover, escrevendo na parede algumas palavras. Vocês estão vendo aí na imagem, na figura? Uma mão sem braço, sem corpo. Ela apareceu do nada. E, gente, o rei ficou tão assustado vendo aquilo que o semblante, o rosto dele ficou branco, ele ficou pálido de tão assustado que ele estava, porque ele nunca tinha visto aquilo. E na Bíblia fala que até os joelhos dele batiam um no outro de tão trêmulo que ele estava. Que coisa, hein? Eu também ficaria assustada, né? De ver uma mão do nada escrevendo na parede, e sendo que não tem braço, não tem corpo. Quem não ficaria assustado, hein? E o rei e os seus convidados não estavam entendendo o que significavam aquelas palavras que foram escritas. A mão escreveu as palavras, depois desapareceu, só que a escrita continuou lá na parede. Vocês estão vendo aí uma escrita em aramaico? Esse idioma que está escrito aí é em aramaico. E o rei e os convidados leram e não entendiam o que estava escrito. Aí o rei Belsazar manda chamar os seus homens sábios, os mágicos, feiticeiros ali do seu reinado, para desvendar, para interpretar o que estava escrito na parede. Mas eu quero fazer aqui um parênteses para vocês, porque há uns dias atrás, há um bom tempinho atrás, eu também falei uma história dessas de Daniel, que o rei Nabucodonosor, ele também precisou ter ali um sonho interpretado, tá? Então voltem depois mais alguns vídeos aqui do nosso canal no YouTube para você também assistir, tá? E naquela ocasião, o rei Nabucodonosor, ele precisava de uma interpretação de um sonho que ele teve com uma estátua. Quem lembra? Eu não vou falar mais nada para vocês, se vocês não lembrarem, assiste lá de novo, tá bom? Mas voltando aqui para o rei Belsazar, ele chama lá os seus homens sábios, os magos lá do seu reinado, os feiticeiros, para poder desvendar, porque ninguém entendia o que estava acontecendo e o que significava aquelas palavras. E o rei fala o seguinte, que ele ia recompensar quem desvendasse esse mistério. E sabe qual foi a recompensa? Eu vou falar aqui para vocês. Seria um manto real para mostrar que tinha grande poder, uma corrente de ouro que seria pendurada ali no pescoço da pessoa e
essa pessoa, ela seria o terceiro em importância no governo do reino. Olha só o tanto de recompensa que essa pessoa que acertasse o que estava escrito, que interpretasse, né, aquelas palavras, ganharia. E aquelas recompensas encheram os olhos dos homens sábios do rei. Eles ficaram assim, olha, muito animados para poder conseguir desvendar aquele mistério, porque eles ganhariam ali muito poder, ganhariam ali um manto que colocaria ele como uma pessoa importante, uma corrente de ouro. Nossa, isso chamou muita atenção. Só que, crianças, ninguém teve a capacidade e a sabedoria para desvendar o que estava escrito, para interpretar. Ninguém no reino ali do Belsazar, que ele chamou dos seus homens sábios, pôde interpretar. O rei Belsazar ficou muito furioso, porque como assim nenhum sábio dele, nenhum dos grandes mestres sabia interpretar? E aí, naquele alvoroço todo, a rainha ouviu esse alvoroço lá no salão do banquete e foi até lá para saber o que estava acontecendo. Quando ela chegou lá, o rei contou tudo o que havia se passado e aí ela disse para ele algo muito importante. Ela disse que ela conhecia uma pessoa que ela tinha plena certeza que traduziria, que interpretaria as escritas que estavam na parede. Porque há um tempo atrás, essa mesma pessoa, ela interpretou o sonho de Nabucodonosor. Lembra do que eu falei? E aí o rei falou, então me traga já, quem que é essa pessoa? Quem é essa pessoa, crianças? Vocês saberiam me dizer? Eu vou dar uma dica, começa com a letra D. Tá muito fácil, né? Isso mesmo, Daniel. Daniel é chamado novamente na presença de um rei para usar da sabedoria que Deus deu a ele de interpretar sonhos e até aquela escrita que estava na parede. Que bênção, né? Deus ali usando Daniel para mostrar o seu poder para aqueles reis que eram tão incrédulos que não acreditavam no Deus verdadeiro. Então, crianças, Daniel ele foi levado até a presença do rei Belsazar, que disse: você é Daniel? Ouvi dizer que você é muito sábio, que você pode interpretar sonhos. Ninguém aqui no meu reinado foi capaz de fazer essa interpretação. E Daniel, porém, ele não estava ali interessado, crianças, naquelas recompensas, embora o rei tinha dito, olha, se você realmente for essa pessoa que vai conseguir interpretar, você vai ganhar, né, o manto sagrado lá que ele ia fornecer lá para quem interpretasse, a corrente de ouro, e seria o terceiro ali no governo do reino. Só que Daniel não estava nem um pouco preocupado com essas recompensas. Daniel ele estava interessado ali em mostrar a grandeza do nosso Deus para o rei Belsazar, tá? E ele aproveitou para contar para ele sobre o que havia acontecido com o rei Nabucodonosor, o que se passou na vida dele, né? Por ele ter sido também um rei que foi incrédulo, um rei que não acreditava em Deus, no único Deus verdadeiro. E aí, Daniel começa, então, a dizer o que significava aquelas palavras na parede. As palavras eram estas, crianças: Mené, Mené, Tekel e Parsim. Vou falar para vocês aqui detalhadamente o que significa cada palavra. Daniel estava pronto para interpretar as palavras e dizer ao rei tudo o que elas significavam. Eu vou falar para vocês detalhadamente o que estava escrito e o significado que Daniel deu ao rei. Mené, Mené, Tekel e Parsim. Essas eram as palavras. Vamos ver os significados? Mené significa contado. Tekel significa pesado.
Parsim significa dividido. Daniel disse ao rei: Deus contou os dias do seu reinado e ele chegou ao fim. Você foi pesado na balança e achado em falta. Você não tem a medida que Deus espera que você tenha. Agora seu reino será dividido e entregue aos seus inimigos, medos e persas. Foi uma boa mensagem para o rei Belsazar? Não, crianças, de jeito nenhum. Ele perderia o seu reino. Ainda que tivesse sido uma mensagem terrível, o rei deu a Daniel as recompensas que havia prometido. O manto vermelho foi colocado sobre Daniel, a corrente de ouro também foi colocada em volta ali ao seu pescoço, e ele foi proclamado o terceiro em importância no reino de Belsazar. E crianças, naquela mesma noite, os soldados inimigos entraram na Babilônia, onde o rei Belsazar pensava que estava muito protegido. Lembra que eu falei para vocês que ele fez o banquete mesmo os inimigos estando lá do lado de fora? Então, esses inimigos, eles entraram no reinado de Belsazar. E tem livros históricos que dizem que os inimigos cavaram outro canal pelo qual o rio começou a correr e dessa maneira deixando de entrar na cidade. Dessa maneira, eles entraram na cidade. Depois, crianças, eles conseguiram entrar diretamente por baixo do muro da cidade, tá? E tomaram a cidade e mataram o rei Belsazar. Que situação, hein? E isso, aquela mão mandada por Deus para escrever aquelas palavras, foi a forma de punir Belsazar por ele ter utilizado de forma inapropriada as taças do templo do Senhor. Então, Belsazar, ele recebeu uma punição muito severa, porque ele foi desobediente, porque ele não respeitou, ele não obedeceu a Deus. E ele sabia, crianças, que aquelas taças eram sagradas, que elas não poderiam ser usadas de qualquer forma, unicamente para a glória do Senhor, utilizadas para adoração ao Senhor. E aí, um novo rei assumiu a governança ali da Babilônia, né? E o rei que assumiu se chama Dário. Então, ele perdeu o seu reinado, né? Belsazar, outro rei veio, assumiu, e Belsazar descobriu que pecar contra Deus pesou muito contra ele. Então, é algo muito sério que nós temos também que pensar. É claro, Belsazar naquela época teve essa punição muito severa, mas quantas coisas a gente não perde pela desobediência? Quantas coisas a gente deixa, coisas boas, momentos prazerosos que às vezes a gente perde de desfrutar devido à desobediência. Então, como eu disse lá mais atrás, Deus mandou o seu único filho, que tomou sobre si a punição do pecado da incredulidade. A partir do momento que você aceita a Jesus Cristo, os seus pecados, eles estão perdoados, os seus pecados de incredulidade, porque você passa a crer no Senhor, né? Você passa a crer que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Dali pra frente, você sabe, você vai começar ali a saber o que é certo, o que é errado. E quando a gente comete pecados sabendo que é errado, Deus, ele está vendo. E uma hora ou outra, ele vai cobrar de nós, né? Então, fica aqui para vocês, tá? E para todos nós, não só as crianças, mas nós adultos também temos as nossas falhas e temos que pedir a cada dia perdão a Deus pelos nossos pecados, não é mesmo? E não achar que, ninguém vai fazer nada, vai passar desapercebido. Os olhos do Senhor estão a todo o redor de nós, estão em todos os lugares. E nós só ganhamos obedecendo a Ele. Vamos decorar agora o versículo-chave desta lição? Ele está lá em Números, capítulo 32, versículo 23, que diz assim: Mas
Se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor, e estejam certos de que vocês não escaparão do pecado que cometeram. Números 32, 23. Vamos repetir? Números 32, 23. Mas, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor, e estejam certos de que vocês não escaparão do pecado que cometeram. Livro de Números, capítulo 32, versículo 23. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia, logo em tempos de aflições, Deus o socorria. Quando foi aos leões pelo rei jogado, não temeu, mas confiou e foi libertado. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia, logo em tempos de aflição, Deus o socorria. Quando foi aos leões pelo rei jogado, não temeu, mas confiou e foi libertado. E aí, crianças, gostaram da nossa aula de hoje? Espero que sim! Não esqueça de decorar o versículo que está lá em Números, capítulo 32, versículo 23. Leiam também o capítulo 5 do livro de Daniel, que conta aí bem na íntegra sobre essa história do rei Belsazar, tá bom? E o mais importante, sempre sejam tementes ao Senhor. Não desobedeçam achando que não haverá punição, hein? Deus está vendo tudo e nós temos que a cada dia buscar estar na presença deles. Um ótimo almoço em família e restante de domingo na presença do Senhor. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau!